Obrigado. Pessoal, antes de mais nada, queria agradecer. Eu acho que eu vou fazer o mesmo comentário que Martin fez. É um negócio impressionante isso aqui. Está parecendo coisa tipo abriu para o rock, esse tipo de coisa. Eu acho que está faltando o aparelhinho lá do slide, né? Pessoal, obrigado. Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade. Eu acho muito bacana. A gente tem um monte de amigo daqui de Minas Gerais, tudo, e não teve a oportunidade até agora de vir para cá. E justamente para falar sobre uma série de tópicos que eu acho que são bem relevantes hoje em dia, né? Eu uso a apresentação mais como um guia para a gente, porque eu vou acabar fatalmente esquecendo um monte de coisa que tinha pensado aqui. Mas a ideia é transformar isso aqui muito rapidamente num diálogo, né? Então a ideia é passar rapidinho assim alguns tópicos para a gente poder abrir pergunta, mesmo com esse tempo meio restrito que a gente tem, né? Teve a apresentação agora, mas eu queria contextualizar um pouco de como eu vim parar aqui, né? Porque é que eventualmente eu tô aqui fui chamado. Isso aí é um hábito que eu tenho, eu acho que desde 1990, quando eu comecei a trabalhar com design e tudo, é um hábito de fazer uns cadernos. Eu sempre faço uns cadernos que acabam sendo uma espécie de diário gráfico da minha vida naquele momento, né? E ele dá uma noção, eu acho que rola um laser aqui, né? Isso, rola um laser. Ele dá uma noção que é mais ou menos o que eu acabo fazendo, né, hoje em dia, assim, na verdade, desde sempre, né? Eu tenho uma relação forte com design, artes visuais e música, que está aí representado por essa gravurazinha que era meu cartão na época, uma carta que eu encontrei na rua que eu achei linda, do Ars, e um ticket de um show bem bacana que eu assisti de Jazz Macalé. No meio disso tudo, tem um monte de artefato que é relacionado com o computador, né? Tem esse adesivo de disquete, tudo. Esse selo, que obviamente está escrito que não é para retirar esse selo, era de um HD, e foi facilmente danificado depois disso. E o que acontece é isso, eu sempre acabei circulando em todas essas áreas, e até hoje em dia tem um trabalho que eu faço muito relacionado com música, com artes visuais, e o design é uma das coisas que permeia isso tudo. A forma que eu faço música, ou que eu faço artes visuais, arte utilizando tecnologia e tudo mais, tem uma relação com a forma de pensar de design, né? E é especificamente na lógica de design que e é o foco dessa conversa da gente, né? Eu fui parar lá no César, né? César, eu vou explicar rapidinho o que é aqui para contextualizar também. É o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. Tem uma série de características tão complexas, eu diria assim, quanto essa lógica que eu acabei de falar, de trabalhar com música, artes visuais e design ao mesmo tempo. O César é uma ONG, é um instituto de pesquisa que é privado, mas sem fins lucrativos, que foi fundado em 96, no Recife, aqui um contexto geográfico, né, aqui a gente, Pernambuco, numa realidade em 96, onde a produção de software mesmo, todo o mercado de software estava bem centralizado na região, assim, num eixo de Rio e São Paulo, e foi criado, essa aqui é onde hoje ela está, é uma ilha, que é uma área chamada Porto Digital, lá no Recife, e foi criado com aquela missão ali, que é fazer uma transferência autossustentada de conhecimento em tecnologia de informação entre a sociedade e a universidade. Qual é a lógica que tem por trás disso aí? A lógica histórica é a seguinte: em 1993, se não me engano, 94,
teve um êxodo, praticamente, dos mestres e doutores que foram formados no Centro de Informática da UFPE. O êxodo foi assim, um volume de 70% saiu do Estado. Assim. Então, era muito desgastante, muito triste você ver todo um empenho, inclusive de dinheiro público, para a formação de pessoas altamente capacitadas que abandonavam imediatamente a região. E abandonavam porque não tinham oportunidade, mais ainda do que financeira, tudo mais, mas oportunidade de trabalho que fosse divertido. Assim. Eu acho que tudo acaba indo, beleza, são desafios, são sei lá o quê, mas o que você quer é se divertir, no final das contas. Aí o que aconteceu? Em 1995, um grupo de professores lá da Federal, do Centro de Informática, eu acho que sim, entre eles Silvio Meira, que está aqui nessa foto, que hoje é o cientista-chefe do César, eles se juntaram e foram conversar com as empresas, porque além de tudo tem essa lógica muito doida, que o mercado de informática, mercado de computação no Recife, começa em 63, quando se informatiza o governo do Estado, a parte de Receita. Aí você tem empresas de informática muito antigas lá, e extremamente conservadoras. Aí os professores chegaram lá e diziam, rapaz, a gente tem gente aqui altamente qualificada, que pode fazer um trabalho que concorra com fora do país. Todo mundo dizia que não era possível, que se fosse fácil, vocês faziam. Aí eles fizeram, né? E foi fundado o César, com essa característica, que durante muito tempo para a gente era uma coisa muito doida, né? Você vê, hoje em dia, o César tem... deixa eu ver se ele passa. A gente tem umas 500 pessoas, pouco mais de 500 pessoas trabalhando lá. Deixa eu voltar aqui. São equipes multidisciplinares, a gente tem a matriz lá no Recife, mas tem filiais em Curitiba, Sorocaba, Rio de Janeiro e aqui e lá em São Paulo. E durante muito tempo a gente ficava pensando, hoje o César é uma das maiores empresas de informática, computação do Nordeste. A maior empresa, muito provavelmente a maior empresa de computação do Nordeste é uma empresa sem fins lucrativos. A gente achava isso muito estranho e entender que tinha alguma coisa errada com o meio, assim, com o empresariado do Nordeste. Cada vez mais eu estou vendo o contrário. Talvez como uma forma de você ter soluções novas para problemas novos, o caminho da gente foi adequado. O caminho da gente leva 500 pessoas a entenderem que quando chega no final do mês, no final do ano, por exemplo, elas não estão pegando e distribuindo royalties, distribuindo uma receita com 3 ou 4 acionistas. Eles estão pegando isso tudo e reinvestindo na organização. Essa foto aí, eu coloquei porque eu acho bacana a gente estar falando das pessoas. As equipes, assim, a gente tem uma tradição de equipes multidisciplinares no César, do nível de, desde o primeiro dia, sempre houve em 96 uma equipe de design dentro da instituição. Uma instituição que era muito de engenharia de software. Né? Hoje em dia a gente tem gente de psicologia, a gente tem antropologia, música, artes plásticas, é completamente multidisciplinar. E, inclusive, gente de negócios, que assim, o cara que é um especialista em negócios relacionados a user experience, ele é um psicólogo. O doutorado dele foi na área e ele é um gerente de negócio da gente. Hoje, essa foto foi tirada num evento que tem anual, que é o Dia César. E é hoje, inclusive. Eu vim aqui, estou perdendo o de lá, mas acho que por um motivo muito bacana conversar com vocês. Esse aí foi no Mirabilândia, que é um parque de diversões. Foi muito bacana esse dia. Tem umas fotos aí do pessoal todo. E tem o tema dessa festa foi exatamente inovação com diversão, é uma coisa que a gente acredita. Aí, nesse processo todo, de uma empresa que era fortemente uma empresa de engenharia, no seu início, lá em 96, a gente encontra, a partir de 2004, uma modificação considerável, onde, por exemplo, poucos anos antes, uma das possibilidades que a gente podia ter
era transformar, no lugar de um instituto de inovação, transformar o César numa fábrica de software. Em 2002, a gente tinha um cenário onde poderia se ganhar muito dinheiro montando uma fábrica. Mas não era isso que a gente queria. Aí o que é que a gente fez? A gente pegou uma parte da instituição e fez um spin-off, criou uma outra empresa chamada Pitan, que é a fábrica de software mesmo, e continuou como instituto de inovação, e a partir de 2004, baseado no conceito de design centrado no usuário. É uma coisa que no site está bem explícito. A gente consegue um diálogo hoje com a engenharia muito mais claro nesse sentido, muito mais... chegamos a um ponto em que as práticas que a gente utiliza ficam claras para eles que acabam ajudando o trabalho dos caras, né? Basicamente isso. E geram receita e tudo mais. Eu vou passar rapidinho, se eu conseguir. Aqui. Isso aí que eu falei, né? Tem um processo de inovação oficial do César que é baseado no processo de design centrado no usuário. A gente encontra situações que, se eu tivesse há 10 anos atrás, há 6 anos atrás, eu ia achar muito esquisito. Mas chegar um engenheiro para a gente e reclamar, olha, é o seguinte, a gente não vai conseguir continuar esse projeto não, porque a etnografia não foi, o resultado não foi o suficiente, cara. Assim, a análise que vocês fizeram, assim, a gente tem que pesquisar mais. É nesse nível. E nenhum projeto roda mais sem prototipação rápida, sem tudo isso. Só passando rapidinho, o processo é aquele clássico, né, de pesquisa, a gente faz etnografia, pesquisa de campo, das mais variadas formas, entrevista em profundidade e tudo mais. Aí parte para um momento de ideação, com brainstorms, place storms. Eu acho que o mais legal, um dos mais legais que a gente fez foi um equipamentozinho que era para um táxi, que no segundo dia de projeto, a gente prototipou uma solução em papel. Entrou metade da equipe num carro lá, o gerente do projeto que saiu dirigindo e executando as tarefas do taxista. A gente viu que nos primeiros 5 minutos que a solução proposta, o cara ou ia bater com o carro ou ele ia perder todos os pontos da carteira. No terceiro dia, a gente resolve um problema desse nível. Foi bacana isso. E foi divertido ficar... Era um barulho danado dentro do carro. Bom, a ideação leva à prototipação, a gente trabalha com a lógica de vários níveis de prototipação, desde a fidelidade mais baixa, mais rápida de fazer até o final, né? E teste de usabilidade, a avaliação com o usuário no final. Isso tudo é uma introdução para entender, beleza, se a gente fosse conversar aqui sobre as possibilidades, o que é que a gente tem trabalhado, a gente vem desde... arco cirúrgico, um equipamento de radiologia que é utilizado, a gente está fazendo redesign do equipamento de radiologia que é utilizado durante cirurgia. E assim, a gente teve que assistir um monte de cirurgia, um monte de coisa desse tipo, até jogos para celular, tudo mais. Aí, quando eu recebi esse convite, eu resolvi dar uma ênfase no tema mesmo do Design Challenge, né, que é como é que a gente tem impacto na sociedade. Se a gente for voltar assim, para um dos caras que eu gosto para burro de design, que é Vitor Papanek, em 1971, ele falava, né, que, num livro que infelizmente até hoje não foi editado em português, o Design for the Real World, ele diz que não existe, que na verdade só existe provavelmente uma profissão que é mais danosa para a sociedade do que o designer. E aí ele está considerando design de produto. É o design de publicidade. Aí ele fala que tem cadeira demais no mundo, tem luminária demais no mundo, a gente tem que resolver o problema das pessoas. Um grande designer também, lá do Recife, é Luiz Magalhães, ele tinha essa visão no trabalho dele, assim, extremamente clara. E eu resolvi, com essa ideia, trazer 3 casos para a gente conversar aqui, que estão relacionados com a forma que a gente trabalha e como a gente entende que é uma das formas relevantes de impacto na sociedade. O exemplo de Martin agora foi fantástico. Assim. O que eu estou querendo passar para vocês é a gente trabalhar com educação. Educação é um problema que ele consegue ser básico no Brasil, num nível assim que vai desde
uma formação universitária até a formação mais básica, o ensino mais básico. Aí, vou conversar com vocês sobre 3 casos. Um relacionado à formação superior, uma formação superior bem focada em uma necessidade técnica. O que está ali como formação independente, porque eu fiquei na dúvida se eu colocaria anárquica ou não, mas a lógica é uma coisa mais livre. E ação específica no ensino médio. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto. Esse foi especificamente foi tocado pelo César. Os outros 2, também até para mostrar, eu acho que é interessante ver como a gente criou um ecossistema que tem um trabalho coletivo bacana lá, colaborativo. Há uns 3 anos atrás, a Samsung, que é um cliente nosso há muito tempo, veio com essa demanda. Eles queriam produzir widgets para celular, aqueles aplicativozinhos para celular, de 88 widgets, num período de 6 meses. E, para isso, eles iam contratar uma equipe, a gente ia contratar 40 pessoas a mais para colocar dentro do César e tudo mais. E a primeira pergunta, logo depois, que a gente foi discutir a proposta, foi, beleza, isso aí significa um novo programa de vários... Não era. Era 6 meses e, muito provavelmente, se eles não tivessem outros projetos, as pessoas iam ser demitidas logo depois e acabou, né? A gente acha isso inviável hoje em dia. Assim. Tem uma necessidade muito grande de uma relação entre as pessoas e a instituição que elas trabalham. A gente vê dessa forma. A gente quer construir relacionamento dentro da instituição. Então, não fazia sentido contratar 40 pessoas e demitir logo depois. Aí, qual foi a proposta da gente? Criar uma residência que fosse baseada em design centrado no usuário para formar uma equipe de 32 pessoas que, durante esse período de 6 meses, seriam bolsistas do César e os tutores. É interessante pensar o seguinte, os tutores que eu estou falando são pessoas que já trabalham no César, mas a maior parte era de engenharia, e fazia parte do projeto colocar todos os conceitos de design centrado no usuário mais claramente para os próprios tutores também. Todo mundo aprendeu muito no processo. E a meta seria continuar produzindo os 88 widgets lá deles. O orçamento ia ser exatamente o mesmo, a gente só ia mudar a abordagem. E eles toparam. No final das contas, a gente saiu com essa proposta aqui, que não sei se vai ficar legal para ler, mas isso aí foi o processo que a gente adotou. A ideia foi, a gente abriu um edital, fez uma seleção das pessoas, as pessoas foram lá e começaram a trabalhar, ficaram trabalhando 6 meses. Era horário integral, era uma bolsa, um dos valores do CNPq, algo tipo R$1.000 e poucos, uma coisa dessa. E não tinha uma separação entre o momento que tem aula e o momento em que você tem o trabalho, propriamente. A residência é uma lógica tirada direto da medicina mesmo, daquela residência médica. A lógica aqui a distribuição foi, você tinha um início de um mês onde tinha uma série de discussões, muito mais discussões do que aulas propriamente, e uma série de tarefas que iam preparando o pessoal, preparando todo mundo para as práticas que vinham depois. As práticas baseadas em pesquisa, ideação e em ciclos de prototipação e avaliação desses widgets que eles desenvolviam. Nesse caso, a gente fez uma experiência também do seguinte, o foco era o pessoal que saía do curso de design, recém-formado, e ia direto para essa residência que tinha o status de pós, teve diplomação, tudo mais, funcionava como uma pós. E a experiência foi muito bacana, foi muito legal. No final das contas, as 32 pessoas, eu acho que pelo menos umas 10 delas foram imediatamente contratadas pelo César, logo depois, e o resto a gente tem um mapeamento que vai bem no mercado. Isso é uma coisa bacana do ponto de vista assim, de um dos problemas que é atacar a empregabilidade, por exemplo. Mas tem um outro lado que é muito bacana, é que assim, a gente formou esse pessoal de um jeito que
a gente poderia ter feito uma coisa muito mais simples, focada em produzir o widget sem olhar para o lado. Fazer uma coisa, um design centrado no designer lá e acabou. Mas a opção foi fazer exatamente como a gente trabalha, né? O resultado disso tinha um monte de questionamentos sobre produtividade da galera, sobre se efetivamente ia ter um sucesso os widgets que eles desenvolveram. E o resultado foi esse aqui. Não foram 88, foram 122, nesse período de 6 meses. O aumento de downloads no primeiro mês foi 291%. E os 32 saíram com uma formação muito bacana. Tem pelo menos 2 deles que estão por aqui, que vieram para o evento. Um deles eu estava até conversando, ele disse, pois eu estou trabalhando muito mais focado em um design de interface, não estou nem fazendo tanto pesquisa, mas é um cara que sabe todo esse processo e está dentro de uma instituição, de uma outra empresa, e está passando essa lógica de produção, tudo, está passando esse conhecimento lá para dentro. É muito bacana. Eu fico feliz. Esse foi um projeto que depois foi repetido. Tem uma série de outros clientes nossos que têm seguido a mesma lógica. Tem uma necessidade específica e a gente cria um curso no lugar de criar mais um grupo de trabalho. Esse aqui é o Labora. Na verdade, esse segundo case é um case dividido em 2, que faz parte daquela lógica que eu tinha falado aqui a gente falou antes praticamente de uma educação corporativa, né? Aqui a gente está falando de educação completamente anárquica, aqui é completamente o contrário. O Laboca, que é o laboratório de artes, não, como é? Laboratório de Tecnologia e Artes. É a iniciativa desses 3 carinhas daqui, Geraman, putz, deu um branco agora. Não é possível, eu vivo encontrando Jarbinhas, Jarba Jacome e Ricardo Brasileiro. Tem um movimento muito curioso lá do Recife, que tem uma galera de arte e tecnologia muito forte, que vem dos centros de informática, não vem do curso de artes. Esses 3 são exemplo disso. E eles desenvolveram, assim, eles encontraram que tinha uma necessidade das pessoas de se aproximar da produção artística mais contemporânea relacionada com artefatos digitais, né? E eles montaram esse laboratório que é itinerante e que sai fazendo um monte de cursos baseado, de certa forma, numa metodologia de ensino semelhante à que a gente falou anteriormente lá dos widgets, que é baseado em solução de problema, baseado em uma participação legítima das pessoas na solução dos problemas. A turma é muito bacana, você vê gente mais velha, gente mais nova, teve moleque, todo mundo fazendo a mesma coisa, assim. Por exemplo, eles acabam, no final desses cursos, tendo gente codificando em processing, uma coisa dessa, uma linguagem dessas voltada para multimídia, projetos de arte que utilizam captação de som para representação gráfica de coisas, assim. É bem bacana o trabalho deles. O Jarbas, o trabalho dele, o Vimos, que foi um dos projetos de arte, um dos primeiros projetos artísticos dele, foi em parte financiado durante o mestrado dele por uma residência dele lá no César. E nessa linha tem esse grande colega aqui, Henrique Forrest, que ele é daqui de Minas Gerais. Ele foi uma das coisas bem bacanas que Minas Gerais acabou mandando lá para o Recife. E ele tem um trabalho com robótica, também de ensino em escola municipal, nesse caso, que é muito bacana, porque ele entende o seguinte, que se você for ver hoje em dia, o cara com a melhor formação de robótica do Brasil, quando ele terminar o curso, o que ele vai trabalhar é em dar manutenção em robô que é comprado fora do país. É isso, o cara pode ser PhD, pode ser o escambau, porque não existe uma cultura de desenvolvimento dessa tecnologia aqui no país. A viagem dele é começar com cursos em escola municipal para que
as bases da robótica acabem entrando na vida da molecada desde cedo e que eles consigam entender, mais do que montar e saber montar um robozinho e tudo mais, durante esse processo você acaba entendendo. Eu particularmente acho que isso acontece fortemente nesses dois projetos, tanto com a robótica quanto com a produção de código. Você entende o mundo de uma forma diferente. A partir do momento que você tem aquela informação, você entende aquela prática. Da mesma forma que o cara que é um cozinheiro entende o mundo de uma forma diferente e tudo mais. E é relevante ver isso, é diferente, não quer dizer que é melhor ou que é pior. Mas assim, no mundo onde você tem, em software isso é muito claro para a gente, você tem o software permeando vários momentos, vários relacionamentos desses da gente com a sociedade. É interessante você saber como é que as coisas funcionam. É interessante você perceber como é que quais são as regras, digamos assim, que estão implícitas ali. A galera do software livre entende isso perfeitamente. A galera, desde o início, sabe perfeitamente disso. E esses meninos, eles querem pegar essa prática e tirar de um contexto mais fechado relacionado à comunidade de software, por exemplo. É bacana porque o Robô Livre mesmo, toda a estrutura de peças para montagem do robô é toda open source. Você vai no site do cara, baixa, leva para alguém que corte a laser acrílico e pronto, você tem tudo que precisa para montar. Eu gosto bastante desses dois projetos. E aí vai, o que é que eu estou dizendo que é anárquico aí? É uma iniciativa das pessoas. Assim. Eu, pessoalmente, acredito muito em universidade academia aberta, universidade aberta, onde você consegue trocar conhecimento mesmo, trocar informação para construir conhecimento. E isso tudo é muito bacana, só relembrando, né? A gente viu uma iniciativa que foi o trabalho da gente com uma empresa. Beleza, vamos pegar esse dinheiro e não só ser um dinheiro que vai pagar a conta no final do mês. Vamos formar a gente. Isso é bacana. A gente viu essa iniciativa das pessoas para tentarem fazer uma coisa diferente no dia a dia dos outros. Completamente autônomo, livre de qualquer... Assim, com autonomia e fazendo rápido e rasteiro tudo, conseguindo fazer um impacto na sociedade. Mas a gente tem um problema que é maior, que é como é que a gente consegue ter um impacto de massa mesmo. Esse era o grande questionamento da gente. Como é que a gente consegue, por exemplo, ter um impacto na formação do ensino médio no Brasil? Antes de falar o que é que a gente fez, que é essa Olimpíada de Jogos Digitais de Educação, queria só dar que é esse projeto aqui. Esse projeto ele tem algumas particularidades bacanas, né? Primeiro é que a gente trouxe esse universo de jogo como uma coisa bacana para o dia a dia da escola. A gente quebrou uma mística que se tinha, que jogo é uma coisa que atrapalhava. Tem uma coisa bacana também, que foi montada uma empresa, essa Joy Street, especificamente para fazer esse projeto, com uma série de outras empresas lá do Porto Digital, com gente da academia, o Departamento de Psicologia, Design e Centro de Informática, o pessoal de games e o César. É bacana você ver que tem concorrentes que estão trabalhando juntos dentro desse projeto. A lógica inicial, a base fundante desse projeto é isso aqui. Qual é o problema que a gente via? E aí, eu vou até fazer uma ressalva logo antes de qualquer coisa. Eu não sou da área de pedagogia. Eu sou um designer mesmo. Assim. O que eu acho que eu acrescento mais nessa história toda é fazer uso de tinha um filósofo, um pensador russo, chamado Mikhail Bakhtin, que Bakhtin falava que tem um negócio chamado excedente de visão, que assim, o outro sempre vê em você muito mais do que você está vendo, né? Então, assim, a gente que não é da área de pedagogia consegue ver uma série de coisas que podem ser relevantes para o projeto que a gente está. Isso aí é uma foto do início do século XX. É uma escola lá em São Paulo. É o que a gente está chamando aí de uma escola 1.0. Tem aquela lógica de um professor lá atrás, todo mundo sentado, virado na mesma direção, e ouvindo atentamente e sendo punido se houver algum tipo de interação entre eles. Né? Essa aqui
é uma foto de um laboratório de computação, o famoso laboratório de informática de qualquer escola, inclusive escola estadual, escola pública. A gente acredita que não mudou nada aqui. Não mudou nada. A bem da verdade, houve uma mudança, que é para pior, porque não tem mais nem o professor, tá vendo? É impressionante. Então, será que assim, houve um momento em que colocar tecnologia no dia a dia da escola, acreditava-se que podia ser uma forma de melhorar o aprendizado, sei lá o quê. Claro que isso não existe, isso é a prova. A maior parte desses laboratórios, eles têm um hipercontrole, inclusive, e eles são subutilizados, na maior parte das vezes. Será que isso aqui é a solução também? Aí é aquele One Laptop per Child, né? E que tinha um apelo de que não, agora é um dispositivo tecnológico que a molecada vai pegar e ter aquilo e poder desenvolver em cima e tudo mais. Mas se continua desse jeito, cara, não tem diferença daqui para cá. É o que a gente acredita. Aí qual é a ideia por trás da hoje? É isso aqui. A gente acha que o processo educativo tem que ser muito mais, e aí puxando algumas referências anteriores das outras palestras, muito mais caótico mesmo, porque a vida é assim. O processo educativo tem que aprender a lidar com uma série de artefatos que a gente não tem, por causa de toda a formação e tudo mais, não tem a aproximação. Eu, pessoalmente, gosto muito dessa foto aqui, porque o moleque está com o laptop, mas está anotando uma coisa num papelzinho, né? Quer dizer, é tudo mais complexo, não é um software que vai resolver nada. Isso é muito rico. E o que a gente acredita é isso aqui. É um processo de aprendizagem que é baseado no diálogo e na diversão. O fruto disso tudo é essa rede social. Na verdade, a rede social é uma parte disso. O projeto da hoje, as Olimpíadas, elas funcionam da seguinte forma. É feito sempre relacionado com a Secretaria de Educação do Estado. O primeiro foi com a Secretaria de Educação de Pernambuco. O segundo foi no Rio de Janeiro. A gente está rodando um agora no Acre. Mas não é aquela coisa de cima para baixo, não. Quando começa o período de inscrições para as Olimpíadas, e tem um comportamento viral aqui embaixo, onde toda a comunicação do que isso significa é feito com as crianças, é feito com os estudantes, não é da secretaria, nada disso. E aí começa a brincadeira toda, porque é uma Olimpíada mesmo, é uma competição, é uma coisa que assim, é engraçado porque tem uma certa paranoia dentro da educação de se falar em competição, mas o que é mais forte é que é uma competição que a base toda é colaborativa. A colaboração é que é o grande negócio daí. E tudo começa na formação dos times. Quem tem que formar os times são os alunos. Os alunos é que têm que formar times que têm um número máximo de alunos e sempre um professor. O diálogo com esse professor, de conquistar o cara para dizer, eu queria que tu participasse, sei lá o que, quem tem que fazer são os alunos. Não é feito por uma ordem que vem da diretoria, nada disso. A lógica é que você tem uma rede social onde se constroem os diálogos, que são a base desse projeto, e você tem pequenos jogos. Os jogos, na maior parte das vezes, eles são jogos semelhantes a clássicos de mecânicas clássicas de jogos de computador. Assim. Não são, isso é uma coisa que a gente tentou ao máximo fugir, não são jogos educativos. Sabe aquele clássico jogo educativo? Que é chato, no final das contas é chato. O objetivo da gente era o seguinte, entender quais são os processos educacionais e tentar trabalhar, de certa forma, vamos usar esse termo, hackeando esses processos. Por exemplo, a Olimpíada acontece anualmente e vai para todo o ensino médio. As equipes têm que ser formadas por estudantes do mesmo colégio, mas que sejam das 3 classes de ensino médio diferentes.
Você você deixa de isolar essas crianças, os estudantes. Você tem uma série de jogos que assim, qual é a lógica do jogo educativo? Você ensinar para a criança algo que ela está aprendendo naquele momento. A maior parte dos jogos que contam pontos, que vão para um campeonato, tudo mais, são de assuntos que os estudantes ainda não viram. Eles não viram, por exemplo, esse é um caso bem... a gente fez uma versão de... A gente tinha que ter um jogo de tiro, né? A molecada gosta muito de atirar nas coisas. Então, vamos atirar em quê? Vamos atirar em corpos estranhos dentro do organismo, assim. Aí você tem amebas, tem uma série... Tem as mitocôndrias, tem sei lá o quê. E qual é a viagem? Não é um jogo que ensina você a dizer, isso aqui é uma mitocôndria. Não, mas você está vendo aquilo ali que você só vai estudar no que vem. Aí no ano que vem, quando o professor mostrar um slide lá com a mitocôndria, você vai olhar, matei muito isso aí, viu? O cara vai reconhecer aquilo. Esse é um dos princípios. O outro princípio é o seguinte, eu tive uma experiência nesse curso mesmo do Widget, que eu fiquei meio assustado, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu fui dar aula para esse pessoal, e eu estava falando de um assunto específico, e comecei a andar na sala, e de repente eu vi que o cara estava com o Wikipedia aberto lá, com tudo que eu estava falando, mais detalhado, tudo mais. Aí eu entendi como é que fica a situação do professor de formação clássica, né? O cara não está preparado para isso, de jeito nenhum. A minha abordagem agora é o seguinte, eu falo tudo pela metade. Eu falo tudo de um jeito que você consegue pesquisar o que você precisa, mas se você não pesquisar, você se ferra, você tem que se virar. Isso acontece nos jogos, você tem uma série de tarefas que têm que ser executadas. Isso foi uma coisa bem bacana também. A gente recebeu reclamações de algumas escolas, porque as bibliotecárias estavam incomodadas com o volume de alunos que estavam frequentando a biblioteca. Porque tinha um momento em que o cara tinha... a gente colocou um limite de tempo para você jogar. Tem um momento que você tem que parar de jogar. Justamente porque a molecada estava jogando demais. Esses jogos aconteciam não só na própria escola, mas em lan houses próximas à escola. E a única forma de você aumentar seu tempo de jogo é você respondendo questões que você ainda não viu na escola. Então você tinha que ir atrás de livros e descobrir atrás do professor e tudo mais. Adiantando rapidinho, porque eu já vou estourar o tempo. O resultado para mim desse projeto, ele tem uma culminância, assim, ele tem um momento, um ápice, que é quando um monte de equipes de vários lugares do estado se juntam para uma final. Para mim, o que eu acho fantástico desse negócio é isso aqui. Essa foto, por exemplo. Você vê essa molecada, cara. Tem um que está tão suado ali em cima. Você vê. Eles estão na final do campeonato. O livro de biologia ali não é acaso. Eles estão estudando. Eles têm que estudar um monte de coisa e, só de sacanagem, no final, o cara pode usar computador à vontade, mas na final só pode levar livro, sabe? Aí, na final, você vê a molecada cheia de livro lá, tendo que responder um monte de coisa para ter um bom resultado. Essa foto, para mim, é emblemática. Assim. Lá em Pernambuco mesmo, a final foi fantástica. E tem uma série de outras particularidades, né? Assim, até de sociabilização das crianças. Assim, tem um monte de resultados paralelos que foram bem interessantes. E é isso. Eu acho que são... Obrigado.